Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, queremos agradecer imensamente a presença de todos em mais essa edição do Mental Tchê, cujo tema é Cuidar ou Aprender, organizando o cuidado, revendo paradigmas. Este evento é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. O município de São Lourenço do Sul deseja que todos os mentaleiros sejam bem-vindos e sintam-se em casa na 8ª edição do Mental Tchê. Passamos imediatamente à primeira mesa desta tarde. Para compor e coordenar a mesa, convidamos Milena Leal Pacheco, área técnica da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Maria Gabriela Curubeto Godoy, médica psiquiatra, professora adjunta do bacharelado e da pós-graduação em saúde coletiva da URGS. Denis Petuco, graduado em Ciências Sociais pela URGS, mestre em Educação pela UFPB, doutorando em Ciências Sociais pela UFJF, educador popular, redutor de danos e usuário de drogas. Simônia Pureza Leal, assistente social, coordenadora da Casa de Acolhimento Transitório de Bagé. Rafael Volsky de Oliveira, coordenador do Departamento de Atenção aos Usuários Moradores do Estado do Rio Grande do Sul. Leslie Tuane Penteado Charqueiro, residente da URGS. Kátia Barfinek, terapeuta ocupacional do Geração Ação Porto Alegre. Rafael Terreano, usuário trabalhador do Geração Porto Alegre. Marcelo Mil, médico psiquiatra e psicoterapeuta, mestre em Ciências pela Unifesp, professor e instrutor do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo. Adriana Krum, coordenadora da Política Municipal de Saúde Mental do município de Santa Maria. E Carol Veiga Cabral, coordenadora estadual de saúde mental. Com a palavra, a coordenação da mesa, Milena Leal Pacheco. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite, parabenizar a iniciativa de São Lourenço do Sul, juntamente aqui com a região e o Estado, junto com o movimento, fazer mais essa edição do Mental Tchê e dizer aqui em nome, então, da área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde, que é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Então eu vou estar aqui nessa difícil tarefa de estar fazendo a coordenação dessa bela mesa e também fazer uma apresentação. Então eu vou ter que também coordenar aqui o meu tempo, tá? E aí até para poder depois passar já rapidamente, vou procurar não me alongar muito, para poder passar já para as experiências, que eu acho que são as experiências mesmo que sustentam toda a política e tudo aquilo que a gente busca através de todo esse movimento da reforma psiquiátrica brasileira. Eu vou pedir só para o pessoal abrir a apresentação. Bom, a ideia então aqui é contextualizando um pouco dessa mesa. Essa mesa ela vai falar então sobre a rede de atenção psicossocial, contextualizando os pontos de atenção
E aí eu vou começar falando sobre a questão da atenção básica em saúde e a atenção psicossocial estratégica, que tem, então, como seu principal dispositivo os centros de atenção psicossocial, e depois cada um aqui vai estar falando um pouco de algum componente da rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial, ela surge de forma mais... ela já vem se consolidando no país, já desde o movimento da reforma. Então a gente tem aí na década de 80 e 90 as primeiras experiências de atenção psicossocial de base territorial. E aí então, desde então a gente vem construindo, a partir dessas experiências, políticas e diretrizes para poder garantir que os estados e municípios possam de fato ter serviços territoriais. Em 2011, a gente finalmente consegue instituir então uma portaria, que é uma portaria que vai instituir essa rede de atenção psicossocial com os seus 7 componentes que aqui estão representados na mesa. Em linhas gerais, a rede, a política de saúde mental, ela traz conceitos que estão muito próximos daquilo que durante todos esses anos de reforma e de movimento a gente vem discutindo e vem reivindicando nos encontros e nos espaços de luta e nas conferências de saúde, conferências de saúde mental. Primeira noção, então, que a gente está falando aqui, e aí eu acho que o Mental Change ele representa, por sua envergadura e sua mobilização na participação de usuários dos serviços de saúde mental enquanto sujeito de direitos. E aí poder reconhecer isso, que são sujeitos de direitos, e poder colocar em discussão toda a questão que envolve desde a questão do acesso ao melhor serviço e ao cuidado em saúde mental, mas acesso também ao trabalho, acesso à moradia, acesso à assistência social, aos direitos humanos, à justiça. E aí a gente está colocando então como uma diretriz da política que vai ser o que vai unir todos que estão aqui nessa mesa, é o reconhecimento que a pessoa que tem sofrimento psíquico, seja por apresentar algum tipo de transtorno mental ou fazer uso, ter algum problema, alguma necessidade de cuidado em decorrência do uso de álcool e drogas enquanto sujeito de direitos. Pode passar. A questão da intersetorialidade, no momento que a gente fala, então, que essa pessoa ela é um sujeito de direitos, e aí a gente tem que reafirmar que isso não está dado, que é uma construção que nós, gestores, trabalhadores, usuários e familiares, a gente tece no cotidiano mesmo. A gente se depara com a questão da intersetorialidade, que não tem como produzir cuidado na atenção básica, nos CAPs, nos hospitais gerais, nas residências terapêuticas, nos núcleos de inclusão pelo trabalho, em outros espaços, na rua, senão que não se dê pela intersetorialidade. E aí, quando a gente fala também de sujeito de direitos, de intersetorialidade, a gente está falando também da questão do acolhimento universal. A pessoa tem que ser atendida onde ela chegar e da forma como ela chegar, e acolhida. E acolhimento aí não é com hora agendada. Pode passar. A questão da desinstitucionalização, então, que é também desde uma questão de uma concepção de modelo, e aí que práticas que hoje está se colocando no debate também, né, do que a gente quer promover e que tipo de cuidado que a gente quer promover. E aí a desinstitucionalização mesmo, de olhar para essas pessoas que ainda estão nos hospitais psiquiátricos e poder produzir cuidado e projetos de vida, que depois a gente vai estar escutando aqui uma experiência concreta que o Rafael e a Leslie vão estar trazendo para a gente, mas também naquilo que a gente faz na nossa prática do dia a dia também, que não necessariamente a gente tem também ali comunidades terapêuticas, a gente tem também outras situações também, outros lugares que também podem estar produzindo um cuidado manicomial, né? Que não seria nem cuidado, né? Seria maus tratos. A questão da territorialidade, então essa noção de território,
também ela está em todos os pontos de atenção da rede de atenção psicossocial. Pode passar. Bom, quando a gente então publica essa portaria que vai estar tentando retratar todo esse processo histórico e tudo aquilo que a gente já vinha construindo e com experiências que a gente parte desde experiências locais até poder ter um cenário nacional de ter quase 2.000 centros de atenção psicossocial no país. Então a gente tem a portaria 388 no final de 2011. Pode passar. Essa portaria, então, as diretrizes é isso, desde a questão de toda a questão dos direitos humanos, a questão do estigma, do combate ao estigma, do respeito à autonomia, da participação dos usuários. Pode passar. Pode passar também. Aqui estão, então, os 7 componentes. Eu vou falar um pouco da atenção básica e da atenção psicossocial estratégica, e aí depois eu vou estar passando para os outros componentes da mesa estarem falando também sobre a partir de experiências. Pode passar. Bom, atenção básica em saúde. Quando a gente propõe, então, essa mudança de modelo, e aí a gente propõe, então, uma nova forma e uma concepção de cuidado, a gente fala o quê? Que a gente quer ser cuidado, todos nós, o mais próximo da nossa casa, e que aquilo que seja mais caro para a gente, o mais importante, seja levado em conta. E aí, quando a gente está falando que a gente quer ser cuidado próximo da nossa rede familiar, social e cultural, a atenção básica, na sua capilaridade, o fato de estar lá, na totalidade dos municípios, né, de uma forma ou de outra, em alguns ainda com cobertura muito insuficiente, e também reconhecendo que todo e qualquer problema de saúde tem um componente de sofrimento de saúde mental, tem um componente de saúde mental que possa estar contribuindo ou dificultando um projeto de vida e um bem-estar. A gente começa a vislumbrar que tem muito a ver, quando a gente tem muita aproximação entre o cuidado que é produzido na atenção básica e o cuidado que é produzido na saúde mental lato sensu. Tem um dado também que é muito importante, que quando a gente inicia essa discussão junto com a atenção básica, a própria Organização Mundial de Saúde, em 2002, então aí 11 anos atrás, quando ela faz um levantamento junto às equipes da saúde da família, identifica que 56% então dos casos das pessoas que são atendidas na atenção básica relatam algum tipo de sofrimento, algum tipo de questão de relatam das suas ações tem então grande parte que é abordada a questão da saúde mental. E aí a gente vê que tem então muitos princípios comuns, então, saúde mental e atenção básica. E como que pode se trabalhar de forma compartilhada e com corresponsabilidade. Dentro da rede, então, a gente tem as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, os núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, que agora, a partir do NASF 3, também ganham também mais acesso, possibilitam mais acesso a outros municípios que antes não estavam tendo acesso a esse tipo de serviço. A questão das equipes dos consultórios na rua, que também com essa temática do uso de álcool e drogas, especialmente o crack, coloca um desafio aí para o campo da saúde, que forma que a gente vai, de fato, acolher as pessoas, cuidar das pessoas, de forma com aquilo que a política nos coloca, né, respeitando os seus direitos, e aí então equipes que possam, indo até as pessoas, ofertar cuidado. E a outra questão são os centros de convivência e cultura, que é um desafio ainda para a política nacional poder construir, então, uma legislação que possa estar, de fato, criando diretrizes e linhas de financiamento para esse tipo de dispositivo que é tão potente, mas que ainda não tem dispositivo, não tem ainda financiamento no nível federal para esse tipo de serviço.
Pode passar. Na questão da atenção psicossocial estratégica, então, a gente tem os CAPs, né, como principal, que é o serviço, e a gente olha esse tipo de serviço com muito carinho, por ele ter se colocado durante todo esse processo histórico da reforma como um dispositivo e como um serviço potente na reorientação do modelo. E aí o CAPS, pensando não apenas como um lugar onde possa ser que está num dado território, quando a gente fala, não, o CAPS vai servir para tal número de população, num parâmetro populacional frio, assim, no sentido de que são territórios de pessoas, são vidas que estão ali, são culturas que estão ali, então o quanto esse serviço ele pode estar de fato sendo um CAPS dessa comunidade. É um lugar mesmo de referência que a gente tem uma aposta muito grande, né? Tanto que a gente já chega, só que ao mesmo tempo que a gente tem um número expressivo, a gente vê algumas fragilidades e está se debruçando como que a gente pode ainda potencializar esse serviço de forma articulada com os outros pontos da rede. Então o CAPS lá, quando a gente pensou no início, né, da reforma, e hoje tem outros desafios, para ele poder estar atuando como CAPS, ele precisa estar, de fato, contando com a atenção básica, contando com a retaguarda hospitalar, também atuando com as outras redes de atenção à saúde. Pode passar, por favor. Então, a gente tem hoje 6 modalidades, né, de CAPS. Então, desde CAPS do tipo 1, que são hoje para municípios. Agora a gente vai republicar a portaria 3088, então municípios a partir de 15 mil habitantes vão poder ter esse tipo de serviço, tá? Para atender todas as idades, todo tipo de sofrimento de saúde mental. Os CAPs 2, que aí então são para municípios um pouco maiores, a partir de 70 mil habitantes, tá? Os CAPs 3, que são os CAPs 24 horas, que aí agora também eles vão poder ser implantados em municípios a partir de 150 mil habitantes. Os CAPs AD, em municípios que são os álcool e drogas, em municípios a partir de 70 mil habitantes. Os CAPs álcool e drogas 24 horas, que também foi algo que foi colocado, que a gente viu precisávamos também criar um tipo de serviço que pudesse também estar ofertando para as pessoas que têm necessidade de cuidado, que fazem uso de álcool e drogas, o acolhimento 24 horas. E aí as experiências têm se mostrado muito potentes. Onde tem serviço 24 horas, a gente acaba que os usuários são acolhidos e menos se procuram, então, leitos em hospital geral, vagas em comunidades terapêuticas, outros tipos de cuidado que a gente vê que tem uma potência aí nos CAPs AD3. E os CAPs infanto-juvenil também, que agora a gente baixou o parâmetro para 70 mil habitantes. E toda vez quando a gente fala, conversa com os municípios, essa questão de parâmetro também populacional, a gente sempre fala que isso vai depender também muito do que aquele município, do que as pessoas que estão ali de fato precisam. Não necessariamente a gente vai se fechar nesses parâmetros duros, porque se aquela população está falando, não, a gente precisa aqui, não tem 70 mil habitantes, mas a gente precisa de um CAPs infanto-juvenil, tem 50 mil, bom, como que a gente pode garantir, então, o cuidado para as crianças e o que o CAPs 1 pode fazer, né? Pode passar. Quando a gente pensa nos CAPs, então, nessa questão da atenção psicossocial estratégica, e até na primeira vez que saiu publicada a portaria, saiu como atenção psicossocial especializada, a gente pensou, não, o CAPs não é um lugar especializado. O CAPs é um lugar estratégico, porque ele está lá um pouco na atenção básica também, ele está um pouco junto com as unidades de acolhimento, né, no cuidado residencial. Então ele é um serviço estratégico, ele não é um serviço especializado. Quando a gente fala também da questão do que o CAPs pode estar produzindo um novo lugar
para as pessoas que por muito tempo o único lugar que poderiam circular era apenas o hospital, né? Era o hospital psiquiátrico, e aí poder olhar o CAPS, não, vamos juntos circular pela cidade. A questão também de poder ser um lugar que esteja nos cenários da vida cotidiana, de que possa estar trabalhando fora dos seus muros. Então o CAPS tem que estar na cidade, o CAPS tem que estar nos outros territórios também. Pode passar. E aí poder falar que o CAPS, e aí não só o CAPS quando a gente fala, né, mas o CAPS junto com a rede, e aí por isso que a gente aposta nessa portaria da rede de atenção psicossocial, porque antes a gente incentivava e apostava em um único serviço, e aí como que se produz rede? Não, o CAPS não vai funcionar sozinho. E as experiências que estão aqui, que vão estar relatando experiências que não se deu um único ponto de atenção, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, um único ponto de atenção também não vai dar conta de todo um cuidado. Pode passar. Quando a gente fala, então, nessa rede, e aí eu vou passar agora para os outros colegas, que possa estar, então, um cuidado que possa garantir direitos e produzir direitos. E aí então fica aqui uma reflexão, né? Então, como que a gente pode estar produzindo e garantindo direitos na rede de atenção psicossocial. Pode passar. Eu vou então agora passar a palavra para Maria Gabriela Godoy. Então, ela vai falar sobre atenção hospitalar, que também é mais um ponto aí da rede de atenção psicossocial. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre a questão dos leitos. A minha apresentação sobre a questão dos leitos em saúde mental e álcool e drogas, o que eu estou tentando trazer para vocês é um pouco a desconstrução de que, bom, baseados em que existe um discurso, né, de que nós precisamos mais leitos, né? O leito de internação em saúde mental, álcool e drogas é um dos equipamentos da rede de atenção psicossocial. Não é o único e não é panaceia, não é necessariamente um espaço resolutivo, porque lidamos com problemas complexos, né, nesse campo de saúde mental e álcool e drogas. E apenas um dispositivo ele não dá conta, né? Os usuários eles constroem suas trajetórias de cuidado tanto pela rede oficial de saúde quanto por outros espaços terapêuticos, né, populares, comunitários, né? E assim é construída a integralidade do processo de cuidado de cada um, né? Aqui a gente está falando da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, da proposta formal oficial, mas existem muitos outros espaços de cuidado também que são importantes, né, para além desses pontos de atenção formais, né? Então, para contextualizar, né, se parte da questão da reforma psiquiátrica e reforma sanitária brasileira, né, e da expansão, né, de ações e serviços, né, de base territorial. Tivemos uma grande expansão e aí tem diversos marcos legais, né, que têm contribuído tanto para regulamentar esse campo da saúde mental quanto o SUS, né? A questão da regionalização, da constituição de redes, né? Então tem portarias, tem o decreto presidencial, né? E o 7508, que trabalha a questão, né, da regionalização e várias outras coisas, né? A portaria das redes de atenção em saúde, né, 4279, a específica da RAPS, né, a 3088, e por aí vai. Em relação à questão dos leitos, a gente tem a portaria 148, né, de 2012, né? Pode passar. Esse gráfico é do Saúde Mental em Dados 10, é só para mostrar rapidamente, né, a redução de leitos no hospital psiquiátrico, né, como teve uma queda
ao longo de 10 anos importante. Atualmente temos 32.284 leitos em hospitais psiquiátricos, né? Próximo. A inversão de gastos, né? Em 2006 foi o ano em que aconteceu a inversão, ou seja, mais gastos com serviços territoriais de base comunitária do que com hospitais psiquiátricos, tá? E ao mesmo tempo começou a ter um aumento nos gastos com CAPS, tem maior investimento, na verdade, não seria gasto, maior investimento com CAPS, né? Próxima. Teve uma modificação a partir do programa de reestruturação, né, dos hospitais psiquiátricos, do PNAD, toda uma modificação do perfil dos grandes hospitais. E essa é uma tendência internacional, tá? Em diversos países do mundo, em seus processos de reforma psiquiátrica, a tendência é ir reduzindo o número de leitos em hospitais psiquiátricos. Alguns países não tem mais nenhum leito, como no hospital psiquiátrico, como a Itália e a Finlândia, por exemplo. Próximo. Então, aí a gente tem uma distribuição absoluta de leitos, tá? Peguei dados do Rio Grande do Sul e dados do Brasil, tá? Atualmente a gente tem 1.295 leitos em hospitais gerais, no Rio Grande do Sul, né? 810 em hospitais psiquiátricos, temos 578 vagas em comunidades terapêuticas. Por que eu incluí comunidade terapêutica aqui, né? Porque eu faço, depois eu mostro o coeficiente de vagas de leitos, né, para 10.000 habitantes, né, para cada uma desses grupos, né, os hospitais e as comunidades terapêuticas. E porque a gente está num campo extremamente polêmico, né, onde tem grupos bastante tendendo para que o investimento de gastos públicos e de financiamento de vagas em comunidades terapêuticas aumente, né? Isso vai, inclusive, na contramão da tendência internacional também, né? Onde tem se demonstrado que, primeiro, o leito de internação em hospital geral, e isso é o que a literatura assim, de autores na Inglaterra, né? Na Europa, eu venho comentando, o gasto é muito alto e às vezes eles justificam por essa via econômica, mas vem se justificando também pela discussão dos direitos humanos, a questão do hospital psiquiátrico e das internações de longa permanência, né? E a comunidade terapêutica, ela tanto reforça internações de longa permanência, né? Quanto ela engole muitos recursos, né, econômicos do orçamento público, né? Então vai na contramão. Além de toda a discussão dos direitos humanos, da violação, a gente tem o relatório do Conselho Federal de Psicologia e OAB, né, que mostra o que acontece em muitas dessas instituições.